nós vamos estar lendo aí segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 5. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apresentarás o meu povo de Israel e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Glória a Deus. Então aqui nós já estamos na trajetória em que Davi conclui a promessa de Deus. E o que nós observamos em tudo isso é que este jovem homem de Deus saiu lá do meio das ovelhas do seu pai, foi ungido ainda na casa do seu pai, e depois de uma trajetória de 15 anos, chega ao ponto de ser ungido rei sobre todo Israel. E é justamente aí onde nós precisamos entender as características, a escolha de Deus com relação a este jovem. Por que Deus escolheu este jovem? Por que Deus separou esse jovem para ser rei? Temos comentado aqui em lives passadas sobre o seu comportamento e sobre o reflexo do seu comportamento com relação à liderança. Mas hoje nós iremos falar acerca da honra que Davi tinha em seu coração. A forma de honrar que Davi tinha era peculiar. Era algo que surpreendia até aqueles que estavam ao seu redor. Davi era um homem que honrava de fato aquilo que Deus tinha feito por sua vida, aquilo que os outros faziam por ele e aquilo que ele precisava fazer para continuar a permanecer sendo aquele homem que Deus se agradara dele. E é aí onde está a chave de Davi. Um homem que é honrado e que honra quem o chamou. Grave isso em seu coração. O homem que é honrado e que honra o seu chamado. Na trajetória de Davi, nós percebemos que a honra que existia no coração de Davi e aquilo que ele aplicava no seu dia a dia era de se observar e de se bater palmas. Porque Davi em momento nenhum deixou de honrar o seu momento. Em momento nenhum Davi ultrapassou os seus limites. Em momento nenhum Davi quis passar na frente de Deus. E por este motivo o fazia honrar cada um dos momentos que ele viveu. Davi honrou o chamado de Deus com relação a Saul, ainda que tivesse possibilidade de acabar com aquele que o perseguia. Davi teve possibilidade de aniquilar o seu perseguidor, mas ele não o fez. Davi teve condições de minimizar as suas dores, mas ele não fez por causa da honra
que ele tinha no Senhor. Ele honrou o chamado de Deus. Ele não honrou Saul, ele honrou o chamado de Deus na vida de Saul. Não tocando naquele homem, ainda que ele passasse a sua vida inteira o perseguindo, sendo uma pedra de tropeço em sua vida, sendo o seu real perseguidor. Ele não ultrapassou os seus limites. Ele não tomou a frente do seu líder, que era justamente Deus. Ele não ultrapassou. Não era por conta de Saul, era por causa de Deus. Se você observar toda a trajetória de Davi, todas as vezes que ele teve possibilidade de fazer e não o fez, ele não fez por causa de Saul, ele não fez por causa de Deus. É o ungido de Deus, é o escolhido de Deus, é a vontade de Deus. Então não tem para que eu mexer. E esse é o primeiro ponto, é aceitar literalmente a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos que Deus haja como nós queremos. E nem sempre o nosso querer é o melhor para nós. Levando em consideração isso, aqueles que já têm filhos sabem muito bem que os filhos, eles choram, eles esperneiam, eles brigam por algo que eles acham que é bom. Mas nós que somos pais, muitas vezes dizemos não, porque sabemos que aquilo pode levá-los a um problema, a uma dificuldade. E nós ultrapassamos esse querer da criança, do menino, dos nossos filhos, porque nós sabemos o que é melhor para ele por conta do nosso nível de consciência, pela nossa maturidade. Nós sabemos o que é melhor e por este motivo muitas vezes não damos. A mesma coisa faz Deus conosco quando muitas vezes nós esperneamos, queremos algo, queremos que Deus se antecipe, queremos que Deus estenda as mãos, queremos que Deus faça. Mas muitas vezes Deus está tratando de algum problema que nós temos, Deus está tratando de travas emocionais, Deus está tratando de coisas guardadas que precisam ser tiradas de dentro de nós e assim sucessivamente. E na trajetória de Davi, aceitar o querer de Deus foi algo que posicionou Davi muito bem para com o Senhor. E essa lição nós precisamos trazer para nós, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E em tudo Deus esteve com ele. Davi foi um homem em que venceu todas as suas guerras. Todas. E isso é um grande exemplo para nós. Imagine você estar invicto em todas as suas guerras. Só que aí é um segundo ensino, é uma segunda instrução que nós temos a partir dos comportamentos de Davi. Da honra que Davi dava. Davi só entrava na guerra quando Deus dava positivo. Davi, em todos os seus passos, ele consultava Deus. Ele perguntava a Deus se ele ia ou não. Outrora, ele soube que Saul vinha a seu encontro. E ele sabia que Saul vindo ao seu encontro, ele não só traria ali muito ódio contra Davi, mas também mataria muitos cidadãos daquela cidade que Davi estava. E ele consulta Deus. Ele diz, Deus, Saul vai entrar aqui dentro da cidade para me pegar? Deus disse, vai pegar você aí dentro. E Deus vai matar, e Deus, ele vai ferir o povo, ele vai matar todo mundo aí. Por causa de você. Então o que é que eu faço, Deus? Corre. Fuja. Escape. E veja que neste momento Davi foge da peleja.
Não porque não queria lutar, não porque era covarde, porque era uma instrução daquele que tinha lhe chamado. Aquele que tinha lhe alistado no exército de Deus era justamente quem estava comandando a sua vida e por este motivo ele era extremamente obediente. E aí ele se retira da cidade e sai fugitivo. E ali ele poupa a peleja, a batalha e ainda poupa o povo daquela cidade. Mas ele fez isso por causa de dar ouvidos à voz do Senhor. Davi era um homem que estava plenamente preocupado em cumprir, em exercer aquilo que Deus queria para a sua vida. E quando Davi chega ao ponto de receber a promessa completa de Deus, ele recebe um mensageiro que vem dizer a Davi que Saul e Jonathan tinham morrido. E ele fica perplexo, ele fica sentido. E é muito interessante isso porque, imagine ter sentimentos por alguém que te persegue há anos. A estrutura emocional de Davi é algo a ser aprendido. É algo a ser imitado. A estrutura emocional de Davi é admirável. É admirável. E Davi fica triste com a morte de Saul e principalmente de Jonathan, que era seu amigo. Mas o mensageiro que veio trazer a notícia foi o mensageiro que empurrou a espada para finalizar a vida de Saul. E Davi diz: quem és tu para ceifar a vida de um homem de Deus? De um escolhido, de um ungido? Quem és tu? E naquele exato momento, Davi manda ceifar a vida daquele que trouxe a notícia. Pela honra que ele tinha ao seu rei e ainda mais, pela honra que ele tinha no chamado de Deus. Ele não estava olhando para Saul, ele estava olhando para Deus. Quem é você para anular, aniquilar quem Deus escolheu? Esse era o sentimento no coração de Davi. E ali ele acaba com aquele mensageiro. E quando nós olhamos, percebemos que em Davi havia uma honra às escolhas de Deus, à vontade de Deus, que era algo, era extraordinário. Era extraordinário. E aí, antes de chegarmos a este ponto que lemos no capítulo 5 de 2 Samuel, Davi ainda tem um encontro muito interessante. Muito interessante. Que é justamente com Abner, que é um dos melhores guerreiros de Israel. Abner vem a Hebron, onde Davi já estava reinando nesse exato momento, e vem justamente para conversar com Davi, para trazer todo o restante de Israel ao seu reinado. E Abner era muito conhecido por ser um grande príncipe, um grande guerreiro, um grande defensor do rei. Não importava quem fosse o rei. Não era a uma pessoa, era ao escolhido. E qualquer um daqueles que sentassem ali junto àquele trono, ele honraria. E ele vem a Hebron e Davi o recebe como um príncipe. E outrora, Abner estava justamente no exército de Saul
e estava perseguindo a Davi. Mas agora Davi é rei e Abner vem justamente para se curvar diante dele e dizer: olha, eu tenho um rei lá em Jerusalém, mas eu entendo que o chamado para esse momento agora é teu e eu quero vir aqui justamente me curvar e trazer todo o restante de Israel para a gente formalizar um único reino e fazer com que o nosso povo prospere nessa terra. E Davi o recebe com um banquete. Davi o recebe como um príncipe. Davi o honra ao vir ao seu encontro. E por conta de ódio, Abner é morto. Abner é morto. E Davi o sabendo, Davi chora a sua morte. Davi faz jejum. Davi rasga as suas vestes. E ainda mais, Davi amaldiçoa aqueles que tocaram nele e em sua vida. Amaldiçoa não só aqueles que tocaram, mas amaldiçoa toda a sua família. Por culpa ou por conta deste mau comportamento. Deste comportamento leviano. E esta honra que Davi trazia dentro de si é algo a ser extremamente observado. Porque se nós olharmos na trajetória de Davi, em todos os pontos Davi só tem vitória. Se Davi só tem vitória, Davi tem um comportamento em que Deus se agrada. Se em tudo que Davi faz ele prospera, nós precisamos aprender o que Davi fazia para que nós possamos também fazer no nosso dia a dia e praticar na nossa vida, para que nós possamos usufruir do que Davi usufruiu de Deus. De só ter vitórias. E claro, não devemos fazer isso por conta da vitória. Porque o princípio da vitória está dentro do projeto. E qual é o projeto? O projeto é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Devemos levar em consideração duas coisas básicas para que nós possamos mentalizar aquilo que nós devemos fazer. Aprender com Deus que ele tem duas preocupações apenas. E aí, quando eu digo preocupações, são duas coisas pontuais. Para ficar mais simples de entendermos, Deus só está preocupado com o começo e com o fim. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus está preocupado com o começo e com o fim das coisas. Ponto final. E se você entender isso, será muito mais fácil de você seguir a Deus, de você fazer a vontade de Deus, de você estar dentro do propósito de Deus. Princípio e fim. Eu costumo sempre trazer uma alusão para que você compreenda o que eu estou querendo dizer com relação a princípio e fim. É simples. Ninguém constrói um avião para combustível. Porque combustível é meio, não é fim. Combustível é meio. Carenagem, bancos, tudo isso é meio. Então, eu tenho uma ideia e eu construo um avião. Isso é princípio. E qual é o fim disso aqui? É carregar pessoas mais rapidamente do ponto A ao ponto B. Então veja que o avião é o princípio e o fim são as pessoas. E baseado nessa alusão, vai ficar muito mais simples de você seguir aquilo que Deus quer para a sua vida. Princípio e fim.
princípio e fim. Davi não estava preocupado na trajetória, Davi estava preocupado no princípio e no fim. Por quê? Porque aquele que chamou lá no início, projetou Davi para ser rei, ele era suficientemente capaz de cumprir e colocar Davi no trono para que Davi governasse sobre todo o povo. Princípio e fim. O meio aqui é só trajetória. O meio é só você ouvir o que Deus quer e seguir o passo a passo. Fazer o que Davi fazia. Senhor, ele vem aqui, vai matar a gente aqui? Vai, corre, foge. Ah, Senhor, mas isso é covardia. Corre. Obediência acima de tudo. Obediência. Davi corre. Davi poderia ter entrado na peleja, na batalha, poderia ter aniquilado, anulado a vida de Saul em vários momentos, mas ele não o fez, porque aquilo ali era meio. E Davi não precisava se preocupar com o meio, porque o meio Deus faz acontecer. E esse meio serviu justamente para que todo o exército de Israel aprendesse com o rei o que é honrar o rei. Porque em tudo Davi honrou o rei. Ele honrou o rei em vida e honrou o rei em morte. Davi pranteou, Davi chorou, Davi rasgou as suas vestes, Davi jejuou pela morte de Saul. E todos aqueles que estavam ali ao redor estavam vendo o comportamento do rei com relação a Saul. Então todo o meio, ele serviu como estrutura para o fim. É justamente a mesma ideia do avião. O avião se pensa, se projeta e se constrói. A trajetória é a construção. Mas a partir do momento que está pronto, aí vamos exercer o fim, que é carregar a gente de um canto para outro. E aí vai continuar isso. E aí, se você entende que é muito mais simples, essa trajetória com Deus é muito mais simples, se você compreender o passo a passo, é muito mais simples do que o que você pensa. Pare e pense só no princípio e no fim. Ah, Deus me chamou. Tá bom, me chamou para quê? Primeiro, pergunta a Deus para que ele te chamou. Segundo, em todos os pontos de guerra, pergunta a ele se tu tem que entrar ou não na guerra. Pergunta a ele se tu tem que fugir, se tu tem que ficar, se tu tem que lutar. E nisto eu aprendi algo muito interessante. Se nós entramos nas guerras de Deus, Deus está diante de nós nestas pelejas. Se nós entramos nas guerras de Deus, ele entra à frente de nós, como general de guerra. Agora, se nós entramos nas nossas guerras, aí somos nós que temos que resolver. Davi poderia ter guerreado as suas guerras. Com o sentimento de perseguido, ele poderia ter levantado a espada e ter aniquilado a Saul. Essa era a guerra pessoal de Davi. Mas essa não era a guerra de Deus. E Davi escolheu lutar única e exclusivamente a guerra de Deus. O que é que eu preciso fazer, Deus? Tem que lutar nessa? Tenho, eu vou. Não tem que lutar nessa? Tá bom, eu não vou. Ah, tem que fugir? Eu fujo. Ah, tem que lutar? Eu luto. Plena obediência a quem está conduzindo a sua vida. Honrar o seu chamado é justamente se preocupar com o que você precisa fazer para cumprir aquilo que o seu Senhor lhe chamou. Como eu bem falei, Davi poderia ter lutado as suas lutas, as suas guerras, mas ele escolheu não fazer.
Ele escolheu por entrar única e exclusivamente nas lutas de Deus. E nas lutas de Deus, Davi não perdeu nenhuma, porque em todas Deus entrou na frente. Quando nós chegamos nesse ponto aqui, em que Davi é ungido rei sobre toda Israel, os filisteus estavam ali esperando para a peleja. E mais uma vez, já como rei de todo Israel, Davi pergunta: e aí, Deus, eu vou nessa peleja? E mais uma vez Deus diz: vai. E Deus prepara todo o ambiente. E o que se vê é justamente o fim de glória. Por quê? Porque na peleja que Davi vai contra os filisteus, Deus entra na frente e dá vitória a Israel. E por dar ouvidos à voz do Senhor, Davi foi o homem que mais estendeu as fronteiras de Israel. Davi foi o homem que mais teve vitórias. Davi foi o homem que mais deixou gravado a sua memória em Israel. E Davi é um grande exemplo para nós. Davi é um grande exemplo para nós. Um grande exemplo. Davi é um grande exemplo para nós. E para concluir, que nós possamos aprender a estar única e exclusivamente no lugar que Deus quer que estejamos. E nos preocupar em apenas 2 pontos. Aprender com Deus, que a única preocupação nossa deve ser o princípio e o fim das coisas. Se você tira o meio do seu ponto de vista, da sua preocupação, você vai ver que a vida vai se tornar até muito mais simples, muito mais suave. Eu tenho uma história de Deus para a tua vida. Em vários momentos da minha trajetória, eu tive alguns momentos difíceis. Mas decidir estar em Deus não foi algo fácil. E é justamente por isso que eu passo, porque eu sei muito bem o que é que eu estou passando. É algo que eu tenho experiência própria. E no mundo dos negócios, que é a minha sobrevivência, que é aquilo que paga minhas contas, que é aquilo que traz sustento para minha casa, eu fiz algumas investidas. E por incrível que pareça, ontem foi marcado por algo assim interessantíssimo, porque eu tinha ido ao encontro de um grande cliente e esse grande cliente não deu a mínima para mim. Não me deu um feedback, não me deu uma resposta. Não disse nada. E eu fiquei no vácuo. E sempre quando eu faço essas coisas, eu sempre digo a Deus: Deus, está nas tuas mãos. Eu fiz a minha parte. É isso que eu sempre me preocupo. Eu fiz a minha parte? Fiz. Eu dei o melhor de mim? Dei. Então, daí pra frente, não é mais comigo. Eu não vou forçar a barra. Eu não vou empurrar a porta que está fechada. Não vou. Eu vou fazer a minha parte. Princípio. Esse é o princípio da coisa. Fazer a minha parte. Essa aqui é a minha parte. E aí eu paro para avaliar se eu poderia ter feito melhor, se eu posso fazer mais uma vez e tal. Eu avalio isso. E aí eu avaliando, fiz a minha parte. Fiz a minha parte uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Opa, peraí, o limite é aqui. É isso aqui, pá. O cliente some, eu fico na minha também. E quando é uma semana retrasada, eu vou passando por essa grande empresa e de repente
foi um chamado de um outro cliente que me fez passar por essa empresa. Eu disse, eu vou dar mais uma tentada. E aí eu fui, entrei, conversei, papai. E aí me apontaram. E quando foi ontem, fechamos um grande negócio. E ontem, não fui eu que fui atrás dele. Foi ele que veio atrás de mim. Me ligou e disse, pode vir aqui pra gente fechar negócio? E eu, a hora, é a minha hora de fazer a minha parte. E aí eu vou lá e cumpro a minha parte e graças a Deus, com êxito. E é algo que eu sempre passo para os meus filhos. Esteja na direção de Deus. Esteja na vontade de Deus. E Ele com certeza vai abrir portas dentro de portas. Ele vai fazer com que se cumpra a palavra dele. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Está fazendo a sua parte? Então não se preocupa se não está dando certo agora. Já fez a sua parte? Então relaxa. Deixa Deus trabalhar no meio. Fica tranquilo. Isso é muito importante de se aplicar no seu dia a dia. Saiba o que é que você precisa fazer. E saiba o momento que você precisa esperar. Davi fez isso na prática. Davi soube esperar. Por mais que fosse doloroso, por mais que fosse sofrido, por mais que fosse angustiante, Davi soube esperar. E aos 30 anos, Davi senta no trono de Israel para cumprir aquilo que Deus tinha lhe chamado. Mas honrado, respeitado, era rei em Israel. E Davi nos traz grandes lições que podemos aplicar no nosso dia a dia. E que o nome do Senhor possa ser sempre louvado, exaltado e glorificado em nossas vidas, em nossas ações, em tudo o que fizermos. Lembre-se, todas as portas que Deus abre, que seja para nos exaltar, que seja para nos levantar, é para que honremos o seu nome. Davi colocou ele no trono porque era para ele honrar o nome do Senhor e levar o povo de Israel a ser um povo de adoração ao Senhor. Que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Davi no nosso dia a dia. Preocupe-se no começo e no fim das coisas, porque o meio deixa com Deus que Ele resolve. Faça a sua parte. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês que acompanham. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus.